Fala pessoal, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Estamos aqui em mais uma das nossas aulas do nosso curso das qualidades indispensáveis para o líder cristão, para falar aquilo que eu antecipei já na aula passada, que é sobre o poder do foco. O que é o foco? O que é estar focado? Qual deve ser o foco de um líder realmente eficiente? As chaves são prioridades e concentração. O líder que conhece suas prioridades, mas não tem concentração, sabe o que precisa fazer, mas não consegue fazê-lo. Se tiver concentração, mas sem prioridades, possui excelência sem progresso. Quando, porém, junta os dois elementos, reúne o potencial para alcançar grandes coisas. Então, o segredo de estar focado, o segredo para estar focado é ter prioridade e ter concentração. Priorizar algo e se concentrar na realização daquele algo. Mais uma vez, eu queria aqui até enfatizar que um dos segredos do nosso foco, assim como do comprometimento, é nós termos um propósito definido poderoso. Quanto mais poderoso, quanto mais significante for o meu propósito de vida, maior será o meu comprometimento, que nós vimos, mas também maior será o meu foco, porque eu estou focado naquilo que realmente é importante para a minha vida. Eu acho que você já teve uma experiência de fazer, por exemplo, um trabalho do colégio. Rapaz, eu vou fazer esse trabalho, vai ser legal, vai ser massa. E você começa ali, compra o material e começa a fazer e tal, e vai passando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e você ali focado, desenvolvendo aquele trabalho. Quando você olha, você percebe que você passou da hora de comer, você não bebeu água, você não descansou, mas você não ficou cansado, não teve fome, não teve sede, não teve calor, nada. Por que isso é possível? Porque você estava focado no seu propósito, em realizar aquilo que era importante para você. Então, um dos segredos do comprometimento, um dos segredos do foco é você ter um propósito de vida muito poderoso, definido para você realizar. Quando você faz isso, aí você vai ter mais facilidade de ter uma prioridade e ter uma concentração. Você vai estar mais concentrado e mais com uma prioridade única, que é o seu propósito definido. E qual é o poder do foco? Na última frase eu coloquei. Esse é o poder do foco, o poder de realizar. Quem está focado está caminhando para a realização. Focar é esquecer das distrações, esquecer dos problemas, né? Não esquecer no sentido de esquecer, mas de não parar por causa deles. Até eu coloquei aí essa imagem, aí eu vou abrir aqui para você olhar, essa imagem aqui do lado, ó, que é o foco, né? O alvo. Qual o seu propósito, sua meta? A meta é aquela bolinha vermelhinha que está ali, ó. Não é os números ao redor, não é os outros alvos, é aquele alvo principal. Assim deve ser a vida de um líder de excelência, estar focado de verdade. E quando eu quero falar sobre foco, podemos falar sobre muita coisa relacionado a foco. Eu queria, na verdade eu escolhi definir aqui o que você deve fazer na sua vida como líder para ser um líder melhor. Focar, claro, né? Mas focar em quê? Temos tanta coisa para focar na nossa vida, né? Várias coisas importantes para focar que devem ser feitas paralelamente, quase não sai, paralelamente, mas o que é que eu devo focar em mim como líder para melhorar a minha liderança, melhorar a minha vida ministerial? Não estou falando mais de propósito, não estou falando aqui de realizações, não estou falando de fazer alguma coisa exterior, estou falando em mim. O que é que eu tenho que focar em mim para que eu me torne um líder melhor? Eu quero agora me voltar um pouco mais para isso. Então, 3 alvos para você dedicar tempo e energia da sua vida para se tornar um líder melhor, um líder mais eficiente, um líder que Deus escolheu para você. Então, 3 pontos fortes, coisas novas e pontos fracos. Relacionados aos pontos fortes, o que é que acontece? Líderes eficientes atingem o seu potencial dedicando mais tempo, concentrando-se no que fazem bem do que naquilo que fazem mal. Para ter sucesso, concentre-se em seus pontos fortes.
em percentual, dedique 70% do seu tempo e da sua energia nos seus pontos fortes, naquilo que você realmente tem habilidade e consegue realizar com mais facilidade. Logicamente, para que isso aconteça, tem muita coisa que eu tenho que lhe fazer, que são os meus pontos fracos. Então, eu tenho que ter a delegação dessas atividades para outras pessoas, para que eu consiga me dedicar aos meus pontos fortes. Na minha vida, por exemplo, eu tenho percebi de um tempo para cá, onde eu deveria focar a minha concentração das minhas habilidades. Eu comecei a entender que eu evoluí um pouco, né? Mudei melhor um pouco do meu perfil ministerial. Antes eu era mais um realizador, eu era o cara que ia lá e fazia e tal, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não me cansava. Mas com o amadurecimento, o crescimento ministerial, eu comecei a evoluir para outra área ministerial, mais intelectual, mais de produção. Então eu comecei a perceber que eu comecei a escrever mais, a desenvolver mais conteúdos para outras pessoas, né? Então eu comecei a dedicar mais parte do meu tempo na escrita, na leitura, me dedicar mais à leitura, ao crescimento pessoal, e assim eu poder escrever mais, poder ministrar mais assuntos importantes para as pessoas. Eu comecei a perceber isso. Então o que aconteceu? Eu comecei a viver um dilema. Eu estou gastando muito tempo no meu escritório, escrevendo, estudando, produzindo, gravando, e não estou realizando o tanto que eu deveria realizar, fazer aquilo outro, tal, visitar, andar, conversar, botar a mão na massa. Eu comecei a ficar assim, puxa vida, um dilema de verdade, eu comecei a viver. Até que eu entendi que o meu ponto forte hoje é a minha produção intelectual, digamos assim, né? Usar essa terminologia, minha produção intelectual. Então eu decidi gastar 70% do meu tempo na minha produção intelectual, no meu aprendizado e no meu retorno para as pessoas. E é isso que eu estou fazendo, por exemplo, ao gravar esse vídeo. Estou me dedicando a você e as pessoas que estão assistindo esses vídeos, essa aula. Não só ela, mas as lives, os livros que estão lendo, as apostilas, os e-books, enfim. São produções que eu estou me dedicando mais. Agora, quando eu entendi isso, eu fiz o quê? Eu reduzi a minha quantidade de atividades externas, né, que eu poderia tirar e pedir para outra pessoa fazer, para me dedicar às atividades internas, naquilo que eu sou bom, naquilo que eu faço melhor, naquilo que eu posso me dedicar e ter resultados melhores. Então, o que é que eu faço hoje? Eu foco naquilo que eu sou melhor. Qual é o seu ponto melhor de habilidade? Qual é o seu verdadeiro ministério chamado, potencial habilidade? Dedique grande parte do seu tempo e energia para aperfeiçoar-se nisso e entregar isso para as outras pessoas quando você se aperfeiçoar nisso. Então, essa é a minha dica primeira para você, 3 alvos para você dedicar o seu tempo. Primeiro, dedique aos pontos fortes. Segundo, a coisas novas. Crescimento equivale à mudança. Se você deseja ser um bom líder, precisa estar constantemente em evolução, sempre buscando se desenvolver, aprender novas habilidades que podem estar relacionadas aos seus pontos fortes, né? Mais uma vez eu vou dar aqui o meu exemplo, né? Como líder, como pessoa. Todos os anos eu aprendo coisas novas, eu decido aprender coisas novas. Por exemplo, relacionados a liderança, a ensinar sobre liderança e aprender sobre liderança. Esse ano de 2020, eu decidi aprender o máximo que eu pudesse, através de cursos, livros e outros conteúdos, palestras e treinamentos, sobre saúde emocional. Então, eu estou focando a minha mente em 2020 para aprender única e exclusivamente sobre saúde emocional. Estou fazendo um curso online, estou fazendo um curso presencial, comprei vários livros para que eu possa aprender. Então, estou aprendendo tudo sobre saúde emocional, cura interior, sobre alma, personalidade, raiz de depressão, ansiedade, tudo que está relacionando à alma eu estou aprendendo. Para quê? Para que eu possa aplicar isso à liderança. Por que eu decidi isso? Porque eu percebi a necessidade de que o líder precisa ter saúde emocional, e a maioria dos problemas que o líder enfrenta é justamente porque não tem essa saúde emocional no seu dia a dia.
Então, existem muitos líderes doentes na sua alma, com a sua personalidade distorcida, com a sua vida destruída. Então, pensando nesse tipo de líderes, e até em mim mesmo, para me manter minha saúde emocional, eu comecei a estudar sobre saúde emocional, sobre cura interior, sobre cura da alma, no ano de 2020, para aplicar a liderança. Só que quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender que poderia ser aplicado a outras áreas e poderia também aplicar e ensinar em outras áreas, como para adolescentes sobre personalidade, depressão e ansiedade, para casais, enfim, para outras áreas. Então, esse ano eu decidi aprender sobre essa temática para melhorar essa habilidade em mim. Mas também, às vezes eu dedico um tempo para aprender uma habilidade nova que não tem nada a ver com aquilo que normalmente eu faço. Mas, Samuel, isso não é perder tempo? Teoricamente, sim, mas isso ajuda na minha criatividade. Ajuda na minha criatividade. A minha mente continua sendo produtiva para outras coisas. E é interessante que criatividade está ligado não a você estar só focado naquilo que você é bom. Porque quando você dedica um pouquinho de tempo para alguns pontos específicos, você acaba pegando aquilo específico e trazendo para os seus pontos fortes. Então, tudo que você aprende que não tem nada a ver com o seu ponto forte é para que posteriormente aquilo seja aplicado de forma criativa nos seus pontos fortes. Deu para entender? A habilidade de criatividade, eu gosto muito de desenvolver a criatividade. Ano passado, ano 2019, eu comecei a aprender a fazer cadernos artesanais, manuais, a fazer capas de bíblias manuais, a fazer books manuais. Eu comecei a desenvolver essa técnica, eu fiz na internet, comecei a aprender, que eu achei muito interessante, trabalhar voltado com papel, com craft, com outros papéis aí, para poder desenvolver essa habilidade. Achei muito interessante, comecei a fazer, a fabricar, e até vendi também algumas coisas. Não era o meu foco vender para enriquecer, né? Mas que eu estava fazendo muito, então eu comecei a produzir com qualidade para outras pessoas. Mas isso para poder fomentar a minha mente criativa. Até porque na igreja, nos projetos que eu faço, eu tenho que muito exercer minha criatividade. Então, eu sempre tenho que manter a minha criatividade fluindo. Essa semana, interessante, eu vi um vídeo sobre livros pop-ups, que são livros que você consegue fazer ele em 3D, né? Livros principalmente lúdicos para crianças, que quando você abre, ele não simplesmente tem letras. Quando você abre, a imagem salta do livro, né? O livro pop-up, né? Ele traz ali uma imagem para chamar a atenção das crianças. Eu achei interessante, eu disse, eu vou aprender a fazer isso aí. Então, assisti 3 vídeos de técnicas básicas e decidi fazer um vídeo, fazer um livro de pop-up para ensinar as crianças sobre os 7 dias da criação, né? E fiz esse livro, não está aqui comigo, se eu tivesse aqui eu ia mostrar para vocês. Ficou muito interessante, eu vou usar lá na igreja, já doei para o Ministério Infantil da igreja que eu estou pastoreando no momento, e já vou confeccionar ele com outras pessoas, ensinar outras pessoas para confeccionar alguns, para distribuir nas congregações que eu sou supervisor. Supervisiono 20 igrejas, 20 pastores, e quero fazer esse produto para poder levar para essas congregações também, porque é algo eu achei muito maravilhoso, né? Procure depois aí, né, livros pop-ups para ensinar, você vai ver muita coisa boa que você pode produzir com muita facilidade. Mas voltando, por que eu aprendi a fazer isso? Desenvolver a minha mente, fazer a minha mente sempre estar evoluindo, sempre de forma criativa, né? Terceiro alvo que eu preciso dedicar tempo e energia, por incrível que pareça, também aos meus pontos fracos. Ninguém pode deixar de trabalhar totalmente seus pontos fracos. A chave é minimizar o máximo possível esses pontos fracos, fazendo como? Delegando isso. Delegue aquilo que você não é forte, para investir tempo e energia naquilo que você é fraco, naquilo que eu falei. Mas é importante você, por exemplo, eu não sou o melhor cantor do mundo, mas eu gosto de cantar na igreja pelas necessidades. Então, quando existe uma necessidade, não tem ninguém para cantar. Fui agora para uma congregação que não tinha pessoas para tocar e cantar, então eu tive que melhorar minha habilidade nisso para tocar e cantar, aprender músicas, notas, melhorando ali para poder dar o meu melhor
situação, mas trabalhando e preparando pessoas para que essas pessoas que tocam e cantem me substituam no tocar e cantar, para me dar liberdade simplesmente para pregar, que é o que eu faço melhor como pastor naquela congregação, que eu devo fazer melhor como pastor. Então eu posso me dedicar ao meu ponto fraco para aprender pelas necessidades que possam surgir, mas principalmente aprender a delegar esses pontos fracos para outras pessoas que possam fazê-los por mim. Por que eu preciso saber alguma coisa? Para saber se o cara está fazendo certo ou errado. Então, principalmente, ter a noção básica disso. Por exemplo, eu estou aqui transmitindo esse curso, né, fazendo esse curso aqui sozinho. Eu tenho um programa no computador, coloquei todos os PowerPoints que eu precisava, as câmeras que eu tenho que usar, as imagens, a webcam de melhor qualidade aqui, e tenho a noção básica de tudo isso aqui. Só que tem uma pessoa que trabalha só fazendo edição de vídeo, usando as redes sociais para mim, para que eu não perca muito tempo nas redes sociais, para que eu me dedique tempo produzindo conteúdo de vídeo, conteúdo escrito, e-books, né, fazendo lives. Essa pessoa se dedica na administração das redes sociais e na edição de vídeos, né? Só que eu tenho que ter uma noção, para quando ele fizer, eu disse, não, cara, eu não gostei, é desse jeito, é dessa forma, muda isso, muda aquilo, e isso é uma equipe. Então, eu deleguei para ele aquilo que ele é forte, eu sou fraco, para dar tempo para que eu faça o que eu sou forte e ele é fraco. E a nossa equipe, assim unida, nós conseguimos produzir com qualidade. Então, no final aqui falando sobre foco, eu queria falar mais sobre foco naquilo que eu sou como líder para desenvolver a minha vida ministerial, a minha vida como líder, ok? Então vamos lá, continuando, passando aqui um pouco mais para frente para a nossa sexta aula, falando sobre a sexta qualidade indispensável que um líder precisa ter.